Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. No vídeo de hoje vocês irão ver a evolução de Kakashi Gai desde seu início na Academia Ninja até o final de Naruto Shippuden. Assim iremos responder de uma vez por todas quem estava mais poderoso no final. Mas antes de continuar o vídeo, muito obrigado mesmo por ter se inscrito no canal. O que? Não é inscrito ainda? Então aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo. O canal tem vídeo toda semana e assim você vai ser notificado sempre que tiver um vídeo novo. Além disso, seu like e inscrição ajudam muito a trazer mais conteúdo para vocês. De recado era isso e bora pro vídeo. Antes de mais nada, iremos nos basear em períodos do anime nos quais Kakashi e Gai tiveram alguma evolução, sendo que dentro de cada período será explicado qual a evolução de seu poder e as maiores realizações dos ninjas em batalha. No final de cada período você vai descobrir quem estava mais poderoso. É válido notar também que os períodos não estão em ordem cronológica de episódios, dado que soubemos mais detalhes do passado de Kakashi e Gai muito depois de Naruto clássico, já em Naruto Shippuden. Então, agora bora ver essa evolução de poder. Nosso primeiro período é referente ao início da Academia Ninja, quando ambos, Kakashi e Gai, têm apenas 5 anos de idade, até o momento que eles se tornam Genin. Nesse período temos uma diferença gigantesca de poder, dado que Kakashi já era considerado um gênio, enquanto que Gai entrou na Academia Ninja em segunda chamada. Vou explicar um pouco melhor a evolução de cada um nesse período. Gai durante sua infância é um ninja absolutamente sem nenhum talento. Ele não sabia nada sobre Genjutsu, nem ninjutsu, sem contar que nem mesmo seu taijutsu era bom. Porém, ele tinha duas coisas que mudariam seu futuro. Seu pai Might Dai em um esforço colossal para treinar. Após ser rejeitado pela Academia Ninja, Gai estava muito triste e foi com a tutela de seu pai que aprendeu a utilizar a regra própria, fundamental em seus treinamentos e em sua evolução, sendo que ela não deveria ser usada em troca de sonhos, mas sim para ser usada em si mesmo para ajudá-lo a superar um desafio ou uma situação difícil. Dai explicou para seu filho que a regra própria só poderia ser usada em si mesmo e que é com ela que se consegue força e foco para continuar se esforçando e que mesmo que falhe a regra própria o ajudará a continuar extremamente disciplinado e focado. Mesmo após saber como usar a regra própria, Gai ainda estava desconfiante de si mesmo e de sua capacidade, pois não sabia utilizar Genjutsu nem Ninjutsu, e foi aí que seu pai deu uma das maiores lições possíveis dentro de toda a obra de Naruto, dizendo a Gai que na realidade isso não era um problema, mas sim algo para ser agradecido, pois conhecer os seus defeitos só iriam evidenciar seus pontos positivos. Might Dai disse ao seu filho que ele já estava extremamente feliz, pois havia descoberto o dom do seu filho com o mesmo ainda muito jovem, e que seu taijutsu já estava brilhando. Gai foi aceito na Academia Ninja em segunda chamada, e com as palavras de seu pai ele se ergueu e seguiu treinando com esforço máximo, dando o seu melhor e se utilizando da sua regra própria. Embora ainda fosse zombado pelas outras crianças, ele seguiu com o mantra que aprendeu com seu pai, que o esforço sempre dá frutos. Seu pai também o encorajou a levar sua rivalidade com Kakashi a sério, porque eles seriam verdadeiros rivais no futuro. E cara, foi aí que a lenda Might Gai começou a surgir. As outras crianças já não zombavam dele e ficavam assustadas vendo o nível de seu treinamento, o que o levou a conseguir dar 5.000 voltas na Academia Ninja, e ao conseguir isso começou a desafiar Kakashi diversas vezes. Ele chegou inclusive a desafiar Kakashi para um duelo de taijutsu, no qual ele admite que os golpes de Gai são extremamente pesados. Já com relação ao treino de Kakashi, apesar de ser um gênio com talento natural, ele ainda era muito esforçado, tendo sido visto por Gai escalando uma montanha com apenas uma mão. Agora vamos falar um pouco dos feitos dos dois ninjas. Gai, apesar de ter apanhado para 2 shinobis de nível mínimo de Chunin, ele demonstrou alguns feitos honrosos, como por exemplo ter seu esforço reconhecido pelo pai de Kakashi, a lenda Sakumo Hatake, que admitiu que algum dia Gai poderia ser mais forte que Kakashi ao ver suas mãos machucadas pelo treinamento. Ele também foi capaz de lutar de igual para igual em taijutsu contra Kakashi, o que já por si só é um grande feito. Já com relação a Kakashi, temos que o mesmo foi capaz de derrotar 2 ninjas com nível mínimo Chunin, mesmo quando ainda era uma criança.
fez diversos clones das sombras ainda na Academia Ninja e era um gênio reconhecido por todos, tendo se formado na Academia Ninja com apenas 5 anos e se tornando Chunin aos 6 anos de idade. Sendo assim, o vencedor desse período é Kakashi. Kakashi estava indiscutivelmente mais poderoso que Guy, porém isso serviu como motivação para que Guy continuasse se esforçando, como veremos no próximo período. Nosso segundo período de evolução de poder abrange desde o Exame Chunin, em que Kakashi e Guy se enfrentaram até os episódios de Naruto clássico, nos quais ambos se tornaram senseis de seus respectivos times. Guy nesse período continuou a se esforçar muito e aprendeu com seu pai os 8 portões internos, técnica proibida que seu pai conseguiu dominar após treinar todos os dias durante 20 anos. Com essa nova técnica aliado ao seu intenso treinamento, Guy foi crescendo como um shinobi extremamente respeitável dentro de Konoha, tendo alcançado o nível de Chunin aos 11 anos e mais tarde se tornou um Jonin muito poderoso. Já Kakashi nesse período teve alguns power-ups interessantes, tendo sido capaz de dominar a sua técnica assinatura Chidori, além de ter recebido o doujutsu que lhe deu a alcunha de ninja copiador, seu Sharingan. Kakashi seguiu treinando e se esforçando, tendo se tornado um Jonin com 13 anos e membro da Anbu já com essa idade. Com relação aos seus feitos, Guy foi capaz de derrotar Obito no Exame Chunin, porém ainda assim perdeu para Kakashi logo em seguida. Apesar disso, Guy seguiu firme e forte, tendo desafiado Kakashi para inúmeros desafios até que ele conseguiu um número de 50 vitórias e 49 derrotas. Além disso, ele era capaz de utilizar os 8 portões internos, conforme foi visto em sua luta na qual Guy ativou os portões ao lado de Kakashi e Itachi quando os mesmos trabalhavam para Anbu. Já Kakashi nesse período ainda estava bem overpowered, tendo sido capaz de derrotar Guy no Exame Chunin, além de ter alcançado o nível de Jonin ainda muito novo. Ele também foi de extrema importância na Terceira Guerra Mundial Shinobi, no qual além de ter derrotado diversos ninjas de outras vilas, ainda ganhou a alcunha de Kakashi, o ninja dos 1000 jutsus, graças ao seu Sharingan e genialidade. Apesar de Guy ter evoluído muito nesse período, a diferença entre seus feitos torna clara a vitória de Kakashi. Mas calma, pequeno gafanhoto, é a partir desse período que teremos uma grande demonstração dos feitos da nobre besta verde de Konoha. O nosso terceiro período de evolução de poder vai do início de Naruto clássico até a quarta grande guerra ninja, onde Kakashi e Guy enfrentaram diversos inimigos muito poderosos. Nesse período, Guy continuou se dedicando muito em seus treinos e Kakashi ganhou seu Mangekyo Sharingan, que lhe concedeu um boost interessante de poder, tendo acesso agora à técnica Kamui, um doujutsu espaço-tempo que tornava capaz o teleporte dentro de um espaço limitado. Agora vamos falar um pouco de seus feitos. Guy durante a saga de Naruto clássico foi mostrado como sendo capaz de lutar de igual para igual com Itachi e Kizami, tendo mostrado experiência no combate contra o Sharingan ao evitar genjutsus focando no movimento das pernas do usuário. Ele ainda foi visto junto a Kakashi lidando com boa parte dos shinobis da areia no ataque que os mesmos haviam realizado em Konoha, sendo que mostrou ser muito proficiente em invasão de genjutsu, tendo escapado de cair no mesmo no Exame Chunin. Mais pra frente, Guy se mostrou capaz de utilizar o sexto portão contra um clone com 30% do chakra de Kizami, o derrotando sem cerimônia. Não satisfeito em derrotar um clone de Kizami como Guy foi capaz de derrotar o próprio Kizami, mano. Sério, isso é um feito gigantesco, dado que Kizami era um dos membros mais poderosos da Akatsuki e fez o próprio Jinchuriki do 8 Caudas Killer Bee se ver sem opções de vitória, sendo que fingiu sua derrota apenas para se infiltrar como espião na Guerra Ninja. Só pra lembrar, Kizami era tão apelão que era considerado uma biju sem cauda e mesmo assim Guy ainda subjugou Kizami sem dó alguma, tendo ativado o sétimo portão nesse caso. Guy ainda teve um papel singular na quarta grande guerra ninja, tendo ajudado a derrotar diversos Endo Tenseis, como espadachins da névoa, Jinchuriks controlados por Obito e até mesmo bijus em tamanho completo. Sério, vai dizer que isso por si só não é apelão demais? Já Kakashi também tem grandes feitos dentro desse período,
Começando em Naruto clássico, vemos que ele foi capaz de derrotar um shinobi fora do comum, Zabuza. Além disso, foi também capaz de enfrentar diversos shinobis da Vila da Areia em seu ataque contra Konoha. Já em Naruto Shippuden, vemos que Kakashi tem domínio de seu Mangekyo Sharingan, tendo sido capaz de subjugar Deidara, junto a Naruto tendo arrancado o braço do membro da Akatsuki com seu Kamui no processo. Ele ainda foi capaz de enfrentar junto ao time Azuma o outro membro da Akatsuki, sendo esse Kakuzu. Ao enfrentar Kakuzu antes da chegada de Naruto, ele ainda foi capaz de destruir um dos corações de Kakuzu com seu Chidori. Não satisfeito tendo enfrentado dois membros da Akatsuki, ele ainda enfrentou seu líder Pen, o qual controlava o caminho Deva na luta contra Kakashi. Apesar de ter sido derrotado, ele foi capaz de descobrir os poderes do caminho Deva de Pen, o que ajudou Naruto a conseguir derrotar esse inimigo tão overpowered. Já na quarta Grande Guerra Ninja, ele foi nomeado como comandante da terceira divisão da Aliança Shinobi e teve diversas contribuições na guerra, tendo ajudado a selar diversos oponentes como Zabuza e Haku, os espadachins da névoa, e assim como Gai também enfrentou Jinchurikis e Bijus, além de ter enfrentado Obito no mano a mano em outra dimensão, sendo que nessa luta Obito saiu na pior e foi derrotado pelo ninja copiador. Agora vem a pergunta, quem estava mais poderoso nesse período? O ninja mais poderoso desse período é Gai. Sério, não tem como não dar a vitória desse período a Gai, dado que o mesmo teve feitos muito maiores que os de Kakashi. Gai enfrentou no mano a mano Kizami, um dos membros mais poderosos da Akatsuki, e o derrotou sem nem ter mostrado seu poder total. Enquanto isso, Kakashi não havia sido capaz de derrotar nenhum Akatsuki sozinho, sendo que o mais perto que havia chegado disso foi em sua luta contra Kakuzu, porém dos 5 corações do inimigo, 3 foram destruídos por Naruto, o que tira um pouco o mérito de Kakashi nesse sentido. Claro, ele derrotou Obito, mas isso aconteceu porque Obito não podia mais utilizar sua intangibilidade na outra dimensão e Kakashi já sabia como funcionavam seus poderes. Sendo assim, a vitória desse período é de ninguém mais, ninguém menos do que a besta verde Konoha Gai. Beleza, agora vamos falar do quarto e último período de evolução de poder, no qual ambos Kakashi e Gai mostram seus poderes supremos. Gai libera o 8º portão dos 8 portões internos, o que além de mudar drasticamente a sua aparência, aumenta ainda mais o seu poder já totalmente insano. Ao liberar os 8 portões, Gai consegue uma força que é dita superar em dezenas de vezes o poder dos 5 Kage juntos, mano. Sério, você sabe o que é isso? Não só superar os 5 Kage já teria sido algo de outra dimensão, mas superar dezenas de vezes. Tá louco, é difícil até de conseguir imaginar esse poder. Não só isso, mas Gai ainda foi capaz de nessa forma superar um ser que já havia se tornado quase que um semideus na obra de Masashi Kishimoto, o Uchiha Madara. Sério, o Uchiha Madara já havia sido capaz de derrotar os 5 Kages sem o modo Rikudou, porém com o modo Rikudou ele fica totalmente impossível. Gai coloca tanta pressão nesse Madara com Game Shark que o mesmo admite que só sentiu a mesma coisa em uma luta contra Hashirama. Não bastasse tudo isso, Gai ainda foi capaz de distorcer o próprio espaço com a sua técnica Night Gai. Você ouviu o que eu disse? O taijutsu dele distorceu o próprio espaço. A conclusão dessa luta foi que o próprio Madara disse que não morreu por muito pouco graças à sua enorme capacidade de recuperação. Vale notar que Gai destruiu praticamente metade do corpo de Madara Rikudou, algo que ninguém havia sido capaz de fazer contra o Uchiha Madara após sua ressurreição. Agora vamos falar um pouco de Kakashi, que também alcançou seu poder máximo no final de Naruto Shippuden, tendo recebido os 2 Sharingans de Obito, o que lhe possibilitou utilizar seu Susanoo completo com asas. Só para você ter uma noção, Kakashi foi o único personagem que foi visto como sendo capaz de utilizar o Susanoo completo já na primeira tentativa. Não bastasse esse Susanoo com asas ser extremamente badass, ele ainda tinha um poder apelão no nível sem limites, era capaz de atirar shurikens de Kamui. Não, sério, shurikens de Kamui. Ao utilizar essa técnica, quando a mesma atingiu o alvo, ela tinha o mesmo efeito do Kamui original, onde teleportava a matéria para outra dimensão. Esse poder insano foi utilizado em sua luta contra Kaguya Otsutsuki. Agora chegamos à tão esperada pergunta. No final da obra, com o auge de seus poderes, quem é o shinobi mais poderoso e vencedor da rivalidade de décadas?
Soem os tambores, o vencedor é Guy, a nobre besta verde da folha. Mas calma, não acho justo jogar o resultado e simplesmente sumir. Eu vou explicar a vocês o porquê eu acredito que Guy Sensei estava assim mais poderoso que Kakashi. Antes de tudo, vale ressaltar que ao utilizar o oitavo portão, Guy iria sim morrer de qualquer forma, o que iria levar a luta a um empate. Por isso que o que eu vou fazer é comparar seus níveis de poder. E eu acredito que Guy estava sim mais poderoso pelos seguintes motivos. Primeiro motivo, Guy já se mostrou como capaz de quebrar defesas extremamente resistentes e subjugar o Susanoo de Madara. Além de Guy já mostrar ter sido capaz de quebrar uma defesa feita pelas esferas à busca da verdade, ele ainda foi capaz de atacar um Susanoo a queima-roupa com a sua técnica Tigre Diurno, o que mandou o Susanoo para longe. Não só isso, mas a defesa do Susanoo em si não é absoluta, sendo que até mesmo Tsunade foi capaz de quebrá-la. Eu acredito sim que Guy poderia quebrar a defesa do Susanoo, dado que ele teria no mínimo a mesma força que Tsunade. Eu disse o mínimo para ser extremamente conservador, porque com o oitavo portão ativo ele fica com uma força gigantesca. Motivo número 2, a velocidade de Guy. Uma das coisas que Kakashi poderia fazer contra Guy é utilizar seu Kamui, seja ele com o próprio olho à distância, como foi feito contra Deidara, ou até mesmo com o Shuriken de Kamui. Porém, acredito que seja muito difícil que o mesmo conseguisse atingir Guy. Guy com o oitavo portão liberado é tão veloz que pode voar chutando o ar. Fora que sua velocidade é tamanha que apenas a pressão do ar de seus golpes é capaz de fazer o Uchiha Madara em seu modo Rikudou sentir medo. Isso sem contar que nessa luta contra Madara, Guy era tão veloz que atacava em sequência sem espaço para brechas. Assim, eu acredito que sua velocidade possa realmente ser comparada pelo menos a do quarto Raikage. E vocês lembram o que aconteceu quando Sasuke tentou utilizar seu Amaterasu contra o quarto Raikage? O mesmo foi desviado com uma velocidade assustadora. Assim, com esse motivo, eu assumo duas premissas. Primeiro, que Guy tem uma velocidade no mínimo similar ao do Raikage. E o segundo, que as técnicas visuais de Kakashi não são mais rápidas que o Amaterasu, dado que ambos são técnicas oculares quase que instantâneas. Sendo assim, acredito mesmo que apesar de que Kakashi estivesse sim muito overpower no final de Naruto Shippuden, ele ainda assim não conseguiria superar Guy. Claro, Kakashi poderia tentar ficar invulnerável durante sua luta contra Guy, ou até mesmo tentar fugir, porém caso entrasse em um real enfrentamento com Guy, ele realmente não conseguiria derrotá-lo. Isso sem contar que mesmo no fim de sua luta contra Kaguya, podemos ver que Kakashi também não aguentou utilizar seus poderes por muito tempo. Sendo assim, caso ficasse por muito tempo com seu Susanoo perfeito e com a sua técnica de invulnerabilidade, ele acabaria sem chakra, o que daria a possibilidade para Guy ir de encontro a ele e encerrar a luta. E basicamente é isso, pequeno gafanhoto. Curtiu o vídeo? Discorda do resultado e acha que Kakashi estava assim mais poderoso que Guy no final? Deixe aí nos comentários, eu vou ler todos eles e quem sabe não faço uma outra batalha entre eles. Muito obrigado por terem assistido até aqui, fiquem com o poder da juventude e até o próximo vídeo.